como vocês podem ver, o Joilson Santana já chegou, né? Assistente social do Centro de Referência e Promoções da Cidadania, LGBT do Rio de Janeiro, né? Então, passar para o Joilson, depois da fala do professor do Marcos, né? Uma fala instigante aí, né? E passar para o Joilson aqui para ele dar a sua contribuição. Boa noite. Gente, eu vou pedir desculpas porque normalmente eu não sou a melhor pessoa no microfone para falar, mas em primeiro lugar eu quero pedir desculpas pelo atraso. Quero agradecer a organização do evento pelo convite, foram muito fofos, e agradecer a mesa, né? O convite, né, para mim vir conversar um pouco com vocês foi no sentido de, e por favor não é sobre o Centro de Referência LGBT do Rio de Janeiro, embora eu possa responder algumas perguntas sobre isso, mas não é centrada nisso. É a despeito de uma reflexão que eu venho iniciando acerca de racismo e homofobia como pilares agregados de discriminação. Essa é uma reflexão muito inicial ainda, né? Então eu peço desculpas a possíveis erros, conforme a gente for conversando, mas era uma tentativa de iniciar um diálogo ainda muito incipiente no que diz respeito a essa discussão, né? Acho que a primeira coisa, ou a primeira questão que a gente poderia pontuar ou colocar é por que falar sobre esses temas de maneira associada, né? Eu poderia começar dizendo que jamais conheci um racista que não fosse homofóbico ou um homofóbico que não fosse racista, né? Pessoalmente, é muito difícil você encontrar esses ismos separados. Podia pontuar também o fato de que essa é uma identidade profundamente invisibilizada dentro daquilo que a gente chama de comunidade LGBT. Ou seja, gays, lésbicas, travestis, transexuais, aparentemente não têm cor ou pertencimento étnico-racial. Poderia também dizer que o fato de que raça, gênero e sexualidade, de um modo geral, se articulam na construção de pilares de opressão é um histórico, e um histórico que no Brasil particularmente a gente pode datar desde que os portugueses aqui chegaram e começaram suas relações sexuais, muito menos afetivas, com as indígenas aqui existentes. Então, de um modo geral, não dá, no meu entendimento, para você compreender a homofobia sem compreender os outros atravessamentos ao qual ela pertence, do mesmo modo que o racismo, né? Também poderia dizer, ou pontuar, que o fato de essa experiência, né, de ser gay, lésbica, travesti, transexual, transgênero, enfim, pertencente aos grupos negros, especialmente aqueles de qual eu faço parte e o qual eu estudo mais de próximo, mas também indígena ou a etnias outras que não pertençam à hegemonia, faz toda a diferença na sua experiência de sexualidade. Do mesmo modo que viver uma sexualidade, com muitas aspas na palavra, dissidente, muda a forma como você vivencia o seu pertencimento étnico-racial. Portanto, a gente não está falando só do preconceito duplo, como algumas pessoas chamam, né? Que eu particularmente tenho questões, porque eu acho que ele não é duplo, porque eu não posso chegar aqui para vocês e falar ora como negro, ora como gay que sou, né? Não dá para me dividir em dois pontos. E sim, eu acho que isso torna essa vivência particularmente diferenciada, né? Bom, para a gente começar, né, a brincar de discutir, a gente poderia colocar algumas questões. Por um exemplo, todos aqui devem conhecer a revista S,
ou pelo menos a maioria talvez conheça. É uma revista direcionada para o público gay, LGBT, enfim, que frequente boates e ambientes de socialização homossexual, que é distribuída gratuitamente, né? Ela é uma revista gratuita, de grande circulação, então vocês imaginem que ela tem um grande volume de pessoas que leem, que acessam e tudo mais. Bom, pois bem, essa revista, e eu fiz um trabalho há um ano atrás com ela, um trabalho simples de oficina, e justamente para demonstrar para um grupo de jovens com quem eu discutia alguma coisa parecida com isso, do nível de invisibilidade ao qual nós estamos submetidos. Em mais de, vou contar por alto, 10 anos, né, de existência da revista, você tinha apenas uma capa com negros, uma outra era uma capa que ela dava indícios de negros, mas era uma coisa obscura, porque se tratava de uma matéria sobre homofobia, justamente. E mais recentemente, no ano passado, em novembro do ano passado, essa revista lança o mês da consciência negra, como vocês todos sabem, é um mês em que se lembram que a gente existe, né? E aí, alguém tem a brilhante ideia de lançar uma capa com dois negros como modelo e tudo mais, e o título da revista é Somos gays, somos negros, não a homofobia ao racismo. Bom, esse era o título da capa. Então, eu fui à revista procurar o quê? A matéria correspondente ao título. Você achou? Eu não. E aí, eu fiquei um bocado indignado, mas confesso a vocês que nem ter contato, mandei e-mail nem nada, mas um colega muito próximo, que teve o mesmo nível de graduação que eu, mandou um e-mail. A resposta que ele teve foi a seguinte: que aquela era apenas uma chamada, mas é uma questão de representatividade, mas não necessariamente precisava ter a matéria sobre o assunto. Eu nunca fiz uma pesquisa sobre a G-Magazine, mas por pura observação e por já ouvir quem pesquisou, eu sei que você pode contar nos dedos as capas em que figuraram algum homem negro. E olha que a gente está falando de um mercado sexual, né? Que teoricamente, historicamente, a gente é constantemente alvo. Pois bem, nem neste mercado sexual, entre aspas, a gente figura como seres existentes. Eu, então, parti para uma pesquisa mais sistemática, digamos assim. Eu fui em busca da revista Cadernos Papudo. Vocês conhecem, né? Cadernos Papudo, revista de estudos feministas. Desculpa. E aí, vou a essa revista, porque qual era o meu intuito? Ela é uma revista voltada para gênero e sexualidade, né? Seria de se esperar que uma produção mais teórica, né, sobre este ente, sobre esta identidade, figurasse nessa revista. Bom, ao final da análise de mais de 20 volumes, 200 artigos, eu encontrei um. E esse foi numa edição especial que a revista fez em homenagem à consciência negra. Então toda a revista era de temática étnico-racial. Então, na verdade, o único artigo que eu encontrei figurava numa revista, digamos, de edição especial. Do mesmo modo, eu fui à revista Gênero, que é da UF, do Núcleo de Estudos de Gênero e tudo mais, blá blá blá, tem a mesma orientação que a revista de Estudos Feministas. E em mais de 100 artigos, a minha resposta foi a mesma. Existia um artigo sobre essa identidade. Bom, teoricamente, pelo visto, ela não é uma identidade existente. No plano visual, né, no plano da imagem, ela também não figura como uma, né, como uma existência, porque, de um modo geral, você não aparece, né?
Aliás, essa é uma outra questão. Se você fosse pegar os personagens LGBTs que figuram, né, com todas as distorções e todas as críticas que a gente possa fazer nas novelas e tudo mais, você também vai ver que esse LGBT negro ele não aparece. Com raríssimas exceções. Agora, o que me surpreende nisso tudo é o seguinte, que por simples observação visual, né, agora está interrompida, mas até uns 2 anos atrás, você ia na Quarta Rosa, na Quarta de Madureira, na Rua da Lama, bom, com milhões de nomes que tem, que é a Rua da Boate Papageiro, e o que você mais encontrava era LGBTs negros. Então, não é uma ausência quantitativa de população, né? Do mesmo modo, surpreende você não encontrar essa figura em outras revistas, né? Você tem pouquíssimas reportagens sobre o assunto, né? E quando você as tem, em alguma edição especial, ou no momento X, ou não sei o quê, por exemplo, a Capa fez uma reportagem, mas que foi no mês da consciência negra, para variar, né? Porque só existimos no mês da consciência negra, no resto dos meses parece que alguma coisa acontece. Tirando disso, você não vê, né? E aí, eu comecei a levantar hipóteses para o não ver, ou para o não existir, né? Acho que a primeira delas é a seguinte. Eu não sei quem é gay, quem não é gay, quem está sentado, quem é lésbica, quem não é lésbica, mas quem é, ou quem se sente, ou quem acha que pertenceu, acha que é o dia para pertencer, logo vai perceber que esta comunidade exige padrões estéticos, padrões de comportamento, como qualquer outra comunidade, e é atravessada por, digamos assim, as mesmas questões. E racismo é uma delas. Eu não ouso dizer que a comunidade LGBT brasileira é racista, mas eu ouso dizer que ela é bem marcadamente brasileira no sentido de que gosta da mesma ideia de que vivemos mergulhados em uma democracia racial. Você não precisa dizer, né, que você é negro, né? Você não precisa expor de alguma maneira a sua negritude. Agora, ela ficará bem clara para os seus pais. Todo mundo sabe quem é a bicha Quaquá Pão com Ovo, né? Ela é preta, pobre e velada. É isso que ela é. Se você perguntar, as pessoas saberão identificar quem é feio e quem é bonito na noite LGBT, né? Bom, e os bonitos, na maioria das vezes, não tem o meu pertencimento étnico, né? Nem vou falar no padrão de corpo e tudo isso, porque isso vocês já devem conhecer, né? Muito distante do meu, então vai ser muito difícil falar sobre isso. Mas todo mundo já conhece, né? Não é exatamente o que todo mundo pode ser. E vai daí que o modelo de relações, ele gostaria que fosse diferente, já que a gente está falando de uma comunidade, de um grupo extremamente, historicamente oprimido, mas ele não muda, né? Você vai encontrar as mesmas relações, como é que eu vou dizer, o clássico, né? E aí, pesquisa, filme, se você começar a perguntar, você vai ouvir, o negrão não serve para uma coisa, para trepar. E ainda é trepar como ativo, tá, gente? Porque negão passivo é demais. Não dá. Estou falando mentira? Não dá. Não dá, como é que pode? E já ouvi isso tranquilamente. O negão daquele tamanho, vocês sabem, o daquele tamanho no que está implícito, né? Né? Pelo som das gargalhadas, sabe, né?
E aí, por isso eu digo que é uma permanência. Porque, na verdade, veja, o processo histórico de discriminação a gays, lésbicas, travestis e transexuais não necessariamente traz uma, como é que se diz? Descriminalização, como é que eu vou dizer? Um olhar diferenciado sobre esse outro que é meu par. Porque lembre-se, ele pode ser branco ou ser negro, nós os dois somos gays. Então, somos pares, né? Não necessariamente. Na verdade, você pode vivenciar dentro desta comunidade, que teoricamente é a comunidade que vai te dar suporte para um mundo que é tremendamente homofóbico, todas as relações raciais que você vivencia fora desta comunidade. Ou seja, de discriminação, opressão, preconceito, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Veja, por outro lado, e para não dizer que eu estou apedrejando a comunidade da qual eu faço parte somente, o lado negro da história também não é mais positivo, na grande maioria das vezes. Lembro-me bem, e depois li vários textos sobre isso, quando fizeram aquelas declarações acerca dos palmares, vocês devem lembrar, que insinuaram que zumbi poderia ser gay. Aliás, isso foi um absurdo prático, no sentido de que gay é um conceito totalmente contemporâneo que não se aplica a alguém há mais de 300 anos. Mas enfim, o cerne da questão foi esse. O cerne da questão foi a resposta de grande parte do movimento negro de que esta seria uma tentativa de macular a imagem de Zumbi dos Palmares. Ou seja, isso para não dizer as coisas mais agressivas que aconteceram, como ameaças de morte, ameaças de bomba em sedes de instituições LGBT, à época, enfim. Porque tudo isso aconteceu. Mas, no geral, a resposta foi essa. O que quer dizer, em linhas gerais, que, zumbi, de alguma maneira, ter práticas sexuais, sei lá, homossexuais, bissexuais, o que quer que seja, o tornava uma criatura maculada, suja, e, portanto, não estaria de acordo com o herói, e aí digo isso porque também o considero como tal, da comunidade negra. Isso quer dizer, em linhas gerais, o seguinte: esta comunidade negra também não vê com bons olhos os seus filhos LGBTs. Do mesmo modo, não muito tempo atrás, um conhecido, entre aspas, narra o seguinte fato, que aconteceu numa reunião, não me recordo se do MNU, enfim, em que alguém quer levantar a discussão a respeito da homossexualidade, e blá blá blá, e uma das pessoas presentes se levanta e diz o seguinte: olha, irmão, eu gosto dessa parte, você me desculpa, mas eu sou homofóbico mesmo. Bom, então fica no mínimo complicado. Eu não estou dizendo, é claro, que isso significa que todos, mas estou dizendo que uma parte, e quem conhece, pelo menos um pouco do movimento negro, sabe das dificuldades em se lidar com a discussão de sexualidade de gênero, que isso implica em discutir poder e privilégio, e aí a gente está falando de homens heterossexuais, ainda que sejam negros, sabe o quão refratária essa discussão é dentro do próprio movimento. Então, ainda nos sobra uma última pergunta: o que acontece com todo mundo que está nesses dois lugares, digamos assim? Para onde é que eles vão? O que acontece com eles? Porque ou você é vítima de um preconceito invisibilizado num lugar, ou de um preconceito mais ou menos invisibilizado em outro. Para onde você corre nesse momento? Quais são as suas estratégias para lidar com isso? Bem,
Eu ainda não sei. O que eu sei, ou pelo menos o que eu iniciei com a lição foi o seguinte. Primeiro, o ato de tornar alguma coisa invisível é muito próximo de exterminá-lo. Porque se você não existe, você não tem possibilidade de discussão, de luta, de diálogo, nem de resistência. Então você nem existe. Bom, do mesmo modo, a gente podia argumentar o seguinte, né? E é um argumento que eu escuto de um amigo querido. A bicha preta não existe, é maluca. Porque existir sendo bicha, sendo preta, não é possível. Então a opção, né? É maluco. E aí, por que tamanha negação? Né? Por que tamanho dificuldade? E no que tange a comunidade negra, eu tenho uma hipótese inicial. Que é o seguinte, vocês sabem que a sexualidade, e aí especificamente dos homens negros, é o único bem que este ser possui positivamente, né? Ainda que seja uma distorção. É uma distorção, mas ainda que uma distorção, devemos crer que as comunidades negras e os movimentos negros bem positivaram do mesmo modo que uma sexualidade animalizada, porque é isso, né? Nem preciso me referir à história do BBB, blá blá blá, porque, né, mostra claramente todas as milhões de nuances de uma questão que é de gênero ao mesmo tempo racial. Esta sexualidade animal, o pressuposto do falo gigante e do selvagem que vai chegar, vai rasgar a sua roupa, te possuir em cima de uma mesa, sim. Pois é, o problema é que tudo isso vem acrescer de uma coisa. Além de positivar alguma coisa que para mim é muito complicado, que a partir do momento que você é obrigado a ser um vulcão sexual, isso te coloca um peso enorme nas costas. Mas como eu não discuto nem sexual, homens heterossexuais, eu deixo que outros analisem o peso que isso tem na vida de um homem negro heterossexual. Agora vocês imaginam quando o coitado, o pobre, o sujeito decide que ele tem que se negar isso. Quando eu digo decidir, por favor, não estou entrando na polêmica, se é orientação, se é opção. Estou falando decidir bem no sentido de vivenciar. Quando o sujeito é assumidamente gay e pertencente à raça, etnia, à cor negra ou preta, né? Como é que você é encarado quando você trai? A única característica positiva que te atribui. Quando você trai uma comunidade inteira. Sim, porque você trai uma comunidade inteira. Imaginem vocês que eu tenho um jogo o seguinte. Né? Além de preto, você tinha que ser viado. Porra! Né? Legal. Né? Absurdo. E aí, é um lugar que não sobra para esta pessoa. Uma identidade vivenciada, ora, num espaço, ora em outro, fragmentada. Não que esta sociedade não fragmente todas as identidades, porque isso é um traço do nosso modo de viver. Mas essa está fragmentada numa situação, digamos, um pouco atípica. Porque você podia dizer que ela é sem lugar. Porque nem o lado de cá, nem o lado daí, a quer. O lado daqui vai dizer que quer, mas quer enquanto fetiche. Né? Enquanto aquilo que é. E aí vai ser fetiche também com determinado corpo negro, né? Não é qualquer pretinho que entra no saco. No mesmo lado, do lado de cá, não quer essa identidade porque é uma identidade que macula
uma característica extremamente positiva. Extremamente, porque nós foi a única que restou, porque tirando disso, o homem negro, via de regra, ou o morador de rua é uma bondade minha, tá? É o mendigo, ou o marginal, o bandido que vai aparecer na novela das outras, né? Você conta nos dedos, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, os poucos personagens de homens negros que fugiam a essa época. E normalmente eles não ficam com as mulheres negras, porque existe sempre um grande homem branco, salvador, que chega e tira ela daquela lama em que ela vive como. Então, não é de se admirar também, né? E aí não cai no simplismo de dizer a culpa é de A, B ou C, justamente porque compreendo que é um processo histórico muito mais complexo do que simplesmente dizer que eles são homofóbicos e ponto, e acabou. Sim, são, mas o som também por outras razões que são muito históricas, né? E de um modo geral, acredito o seguinte, não há como, né? Não há maneiras da gente encarar ou enfrentar a questão da homofobia sem encarar outras milhões de questões que a atravessam. Eu vou pedir licença para ler um texto bem rapidinho, pedindo desculpas a mim, mas já, claro, o texto praticamente à mão, né? Porque eu acho que diz muito do que a gente pode pensar sobre essa realidade. Esse texto se chama Não há Hierarquias de Opressão. Ele foi escrito por uma lésbica negra, feminista, comunista, extremamente radical, chamada Audre Lorde. Infelizmente não teve suas... Oi, tem que colocar o terno. Eu é que não sou muito bom nisso. E que, infelizmente, não tem suas obras traduzidas como eu gostaria, como boa parte das pessoas que comungam, na minha opinião, gostariam para o português, né? Infelizmente. Eu nasci negra e mulher. Eu estou tentando me tornar a pessoa mais forte. Eu posso voltar a viver a vida que me foi dada e ajudar em mudança efetiva em torno de um futuro vivível para essa terra e para as minhas crianças. Como uma negra, lésbica, feminista, socialista, poeta, mãe de 2 crianças, incluindo um garoto, e membro de um casal interracial, eu usualmente acho a mim mesma parte de algum grupo no qual a majoritariedade define como desviante, difícil, inferior ou apenas sendo errada. Pela minha pertença em todos esses grupos, eu aprendi que a opressão e intolerância da diferença vem de todas as formas, tamanhos e cores e sexualidades. E dentre aquelas de nós que dividem os objetivos da libertação e um futuro trabalhável para nossas crianças, onde possa não existir hierarquias de opressão. Eu aprendi que sexismo, a crença em superioridade inerente de um sexo sobre todos os outros, então seu direito à dominância, e heterossexismo, a crença na superioridade inerente de um modelo de amor sobre todos os outros, então seu direito à dominância, ambos nascidos da mesma fonte como racismo, a crença em superioridade inerente de uma raça sobre todas as outras, então seu direito à dominância. Diz uma voz da comunidade negra, mas ser negro é normal. Bem, e muitas pessoas negras da minha idade podem lembrar amargamente os dias quando não costumava ser. Eu simplesmente não acredito que um aspecto de mim pode possivelmente lucrar da opressão de qualquer outra parte de minha identidade. Eu sei que meu povo não pode possivelmente lucrar da opressão de qualquer outro grupo que deseja o direito à existência pacífica. Ao invés disso, nós vertemos sangue para obter para nossas crianças. Ao invés disso, nós diminuímos nós mesmos por negarmos a outros o que nós vertemos sangue para obter para nossas crianças. E aquelas crianças precisam aprender que elas não têm que se tornar iguais umas às outras de forma a trabalhar juntos
por um futuro que eles irão compartilhar. Os ataques crescentes sobre lésbicas e homens gays são apenas uma introdução aos crescentes ataques sobre pessoas negras. Para onde quer que sejam manifestos de opressão em si, mesmo nesse país, pessoas negras são vítimas potenciais. E esse é o estandarte do cinismo da direita, encorajar membros de grupos oprimidos a agir uns contra os outros. E, portanto, em tanto tempo a gente é dividido por causa de nossas identidades particulares, nós não podemos juntar-nos todos juntos numa ação política efetiva. Dentro da comunidade lésbica, eu sou negra, e dentro da comunidade negra, eu sou lésbica. Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão lésbica e gay, porque eu e centenas de outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays é uma questão negra, porque centenas de lésbicas e homens gays são negros. Não uma hierarquia de opressão. Não é acidental que o ato de proteção à família, que é virulentamente anti-mulher e anti-negro, e também anti-gay, como pessoa negra, eu sei quem meus inimigos são, e quando a Ku Klux Klan vai à corte em Detroit e tenta à força o Conselho de Educação de remover livros que o clã acredita induzir a homossexualidade, quando eu sei que eu não posso me dar ao luxo de lutar apenas uma forma de opressão somente, eu não tenho como acreditar que liberdade e intolerância é direito de apenas um grupo particular. E eu não posso escolher entre as frentes em que eu devo batalhar essas forças da discriminação, onde quer que elas apareçam para me destruir. E quando elas aparecem para me destruir, não durará muito para que depois elas apareçam para destruir você. Queridos, muitíssimo obrigado.